você sabia que os casos de pedra nos rins aumentam 30% no calor? Gente, quem explica pra gente por que isso acontece é o urologista Mauro Borges. E se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, já vai mandando a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 43 3315 1313, viu? Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Vitrine Revista. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, agradeço a Rede Tarobá e a você por esse convite. Doutor, é isso mesmo, esse calorão que a gente está vivendo nos últimos tempos, né, meses, ele provoca essa maior incidência de pedras nos rins, é isso? Eu gosto de falar sempre para os pacientes, né, eu sou médico urologista pela UEL e eu me dedico a cuidar e ajudar os pacientes com cálculos renais. A gente vê que nesse período de calor, cada vez mais o paciente tem um risco de ficar desidratado. E a desidratação é uma das causas importantes para a formação de cálculos renais. Aumenta muito o índice de cálculos renais nesse período. Então é a falta de hidratação, a falta da água, do líquido, né? Mas não é qualquer líquido, né, doutor? Isso é uma coisa muito importante. A gente entende que líquidos claros sempre são muito bem-vindos, né? O café ele tem um efeito diurético, então ele pode atrapalhar um pouquinho na questão de hidratação. Chás diuréticos também não são uma boa opção, mas líquidos claros são muito bons. Refrigerante e outros tipos de bebidas são um pouco mais complexos, porque pode ter um teor de açúcar alto e isso pode atrapalhar um pouquinho. Tudo com equilíbrio, né? É importante falar, né, doutor? Pode tomar a cerveja do final de semana, afinal de contas sextou, tomar aquele vinho gostoso e até mesmo refrigerante, mas sempre com muita cautela. Eu acredito que é sempre, vamos dizer assim, uma medida, né, da água junto ali, isso ameniza esses danos? Isso, perfeito. O paciente ele tem que tentar ver a hidratação, porque isso é um cuidado com o rim, um cuidado com a saúde renal. E eu costumo dizer que no momento em que você vai ao banheiro, urina, você consegue ver a coloração dessa urina. E a depender da coloração, se ela é mais escura ou se ela é mais clara, isso ajuda a gente a inferir, entender sobre a hidratação do paciente. Tendência é sempre que fique mais clara. Então, ingerir bastante líquido, mas prezando por essa observação. A gente falou recentemente, né, sobre a importância da cor do xixi, né? É uma forma de você medir o quanto você está ingerindo de água, né, de líquido com qualidade. Você viu o que o doutor está falando? Aquele líquido, né, o xixi mais claro significa que você está aí certinho, está tomando água, está se cuidando, se hidratando para evitar esses problemas, né, doutor? Perfeito, isso significa que você está se mantendo hidratado. Existem outros fatores que também causam os cálculos renais, é muito importante que os pacientes saibam, né? A gente entende que a pressão alta, a diabetes, alterações genéticas, né, familiares com cálculos renais, isso aumenta também o índice e o fator alimentar, isso é extremamente importante, né? O churrasco do final de semana não vai sair do cardápio, né? Não, né, gente? Ai, não, né? Não tem como, né? Mas o paciente tem que entender que nesse momento ele tem que prezar também por uma hidratação, se manter mais hidratado, ter hábito de vida saudável, fazer exercício físico, tudo isso evita a formação de cálculos, né? E o que a gente vê essa maior incidência ao longo dos períodos quentes é porque o paciente fica desidratado. Ele acaba descuidando um pouquinho, né? E eu entendo, o calor é muito difícil, né? Agora, quais são os sinais de que eu posso estar com pedras nos rins? Isso é uma dúvida muito importante e a gente entende que o paciente ele tem um quadro bem sugestivo, né? Geralmente está associado a cólicas, principalmente nas regiões lombares, pode ter associado micção urina com sangue, né? Então é sempre importante observar a urina e em alguns casos mais graves a gente já vê que tem febre associada, tudo isso, dor ao urinar, isso são sinais de que pode estar acontecendo a migração de um cálculo renal. E esse paciente precisa procurar de imediato um atendimento médico para que solucione isso e ele volte ao estado de saúde. Como que fica essa questão de hidratação, desse problema de saúde, a pedra nos rins, né? Na questão infantil, eles também acabam sendo prejudicados? Como que é? A gente viu uma mudança muito grande, né? Por conta de mudanças de hábitos de vida, mudanças de hábito social. E hoje em dia a gente tem cada vez mais a incidência, né, de algumas doenças no quadro infantil, como obesidade e, consequentemente, também a piora da função renal e cálculos renais. Então, crianças também são suscetíveis. Existia um mito de que só idosos, né, que teriam cálculos renais, mas, na verdade, a gente vê isso em crianças cada vez hoje em dia. mais pessoas jovens, novas, né? E é genético, doutor? A gente tem um fator genético importante, só que a gente entende também que tem muita relação com a dieta,
né? Dietas ricas em proteína, dieta rica em oxalato, que é encontrado em alguns tipos de verdura, dieta rica em minerais, isso aumenta o risco. Mas existe um fator genético por trás disso. Então, se existe alguém na família, é bom ficar atento a esse quadro. Tá aí, gente. Falamos então sobre essa questão de pedra no rim. Oh, dói, né? Isso aí dói, né, doutor? É um dos quadros que mais dói. A dor é insuportável. Quem já teve, eu nunca tive, graças a Deus, mas quem já teve relata que é assim uma dor que não tem nem explicação o tipo da dor, né? É uma das dores mais agudas e a gente entende que é na região lombar, na região dos rins. Então o paciente realmente tem aqueles quadros de cólica onde precisa ir no pronto atendimento, mas a gente consegue hoje em dia com a medicina atual muitas alternativas para poder melhorar esse quadro de dor e também para tratar esses quadros de cólica, né? A gente entende que pedras impactadas no rim hoje em dia tem várias tecnologias mais novas, tecnologias que fragmentam isso e o paciente pode voltar à normalidade em 1 a 2 dias, já está voltando à atividade habitual. Que bênção, né, gente? Graças a Deus a tecnologia, né, o avanço da medicina faz com que evite aí a forma, né, de tratamento, de cura e de outras maneiras. Então, não tem como questionar tudo isso, né? O avanço da medicina é muito importante, mas eu gosto muito de salientar nos pacientes que a gente vê com quadros de cálculo renal, que a gente acompanha, que a prevenção sempre é o melhor de todos os cenários, né? Esse paciente, se ele sabe que tem isso, se ele pode se manter mais hidratado, pode evitar, às vezes, um excesso, né? Isso é prevenção e isso traz benefício para a saúde dele. Tá certo, conversamos com o urologista Mauro Borges. Caso tenha alguma dúvida, gente, né? Só se não tem Instagram, doutor? Ainda não. Ainda não, doutor? Amanda, não tem Instagram do doutor ainda, né? Doutor é tranquila aí, tá longe das redes sociais. Mas caso você tenha alguma dúvida, gente, liga aqui que a gente passa o contato dele para tirar as suas dúvidas. Obrigada, viu, doutor? Um ótimo final de semana para você e até uma próxima. Muito obrigado.